Reconstituição, flashback O fim da linha para Martinez, 2025. A cena se passa no sítio isolado de Eudoro Martinez, perto de Caçador, Santa Catarina, na mesma noite do assassinato de Paiva, mas horas depois. Martinez é um homem fragilizado, vivendo em condições humildes. Ele está sozinho em sua sala de estar. Cena, à espera pela morte. Martinez está tenso. Ele soube da morte de Paiva, provavelmente pela notícia de um acidente, e percebeu que o ciclo de vingança havia começado. Ele tem em mãos o medalhão religioso e a carta de 1978 de Paiva, que prova o roubo do ouro. Ele sabe que é o próximo. A previsão, Martinez tenta ligar para alguém, talvez para a polícia, mas sua ligação não se completa. Ele usa suas últimas forças para pegar um lápis e um bloco de papel, tentando documentar a verdade que ele e Paiva esconderam por mais de um século. O rastro. No papel, ele luta para escrever a palavra que definiu suas vidas: roubo. O confronto final. A porta da frente, a mesma onde o DPCF encontraria a impressão digital de DDI-1, é aberta silenciosamente. Robert Dávila Monteiro entra. Ele está mais apressado do que em Brotóvia, pois precisa eliminar a última testemunha e encontrar o mapa do ouro. Martinez, ao ver o agressor, o reconhece. Não como um parente do morto, mas como um militar. E o brilho de ódio nos olhos de Roberto faz entender que ele representa a vingança do contestado. Eudoro Martinez, voz fraca, levantando o medalhão. O monge, o ouro. Não. Não foi a guerra. Foi o Robert Dávila, irritado pela resistência e pelo tempo. Acabou, velho. O senhor e Paiva roubaram o que era sagrado. Meu bisavô morreu por isso. Robert vê que Martinez tem a arma de denúncia em mãos, o lápis e a palavra incompleta. Ele sabe que precisa agir imediatamente. Martinez, na última tentativa, tenta segurar o medalhão com força e gritar o motivo. A segunda execução. Robert Dávila ergue a pistola calibre .32, a mesma arma usada para matar Paiva e o líder caboclo. Robert Dávila, pela memória dos caboclos. O clique e o silêncio, o tiro ressoa pelo sítio. Martinez cai. O tiro é preciso, no centro da testa, repetindo o ritual macabro. Robert Dávila inspeciona a cena. Ele não tem tempo de destruir o corpo com fogo. Ele não consegue encontrar a carta de Paiva ou o mapa do ouro, mas vê o medalhão e o bloco de papel. Ele foge, deixando o corpo e as pistas que o DPCF precisava para ligá-lo ao crime. O ciclo da vingança está completo. Paiva e Martinez, os ladrões, foram mortos da mesma forma que mataram. O preço da rapina de 1915 foi pago 110 anos depois. Com a confissão do segundo sargento Robert Dávila Monteiro, o caso O Contestado está formalmente encerrado, mas o crime revelou uma verdade histórica sombria: a execução de 1915 foi, na verdade, um roubo de guerra. O foco final do DPCF se volta para o tesouro que motivou a vingança centenária. Recuperação do ouro do contestado. O detetive Senalha, a doutora Krisha Rivera e a equipe de tecnologia do DPCF usaram o mapa desenhado por Paiva, encontrado no envelope de Martinez, e a confissão de Robert Dávila para localizar o esconderijo. O mapa indicava um local próximo à antiga estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, FSPRG, a mesma ferrovia que desencadeou o conflito do contestado e a miséria dos caboclos. Uma equipe de busca foi enviada à área indicada, perto de Caçador, Santa Catarina. O tesouro era constituído por uma caixa de ferro enferrujada, escondida sob as raízes de uma árvore centenária. Dentro, foram encontradas moedas de ouro e prata da época do Império, reis, joias e alguns artefatos religiosos, cruzes e medalhas. Valor. Embora o valor histórico seja inestimável, o valor financeiro do ouro era substancial. O tesouro representava o capital de guerra e as economias das comunidades caboclas que seguiam o monge José Maria. O fim do ciclo. O ouro, que causou a morte do líder rebelde em 1915 e as execuções rituais de Paiva e Martinez em 2025, foi finalmente recuperado pelo DPCF. Exposição da verdade histórica.
Com a confissão de Robert Dávila e a recuperação do ouro, o inspetor Villanova, Cenália e a doutora Lívia Napolitano tiveram que lidar com as consequências políticas do caso. Prisão e motivação. Robert Dávila Monteiro foi formalmente acusado de homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e dissimulação. Sua motivação foi mista: vingança familiar pelo bisavô e recuperação do tesouro que ele acreditava pertencer à sua família e à causa do contestado. A reputação militar. O DPCF, com a pressão de Ricardo Mota, Segurança Pública, e do Major Almeida, Exército, concordou em não expor o Exército como instituição, mas a verdade sobre o roubo cometido por Paiva e Martinez em 1915 foi tornada pública. O herói de guerra, Reginaldo Paiva, foi, postumamente, desmascarado como um ladrão e assassino de guerra que executou o líder rebelde para roubar o ouro. Desfecho. O tesouro do contestado foi entregue ao Estado de Santa Catarina para ser usado em projetos sociais na região e na criação de um museu em memória dos caboclos mortos na guerra. Visita ao UFRGS, o professor chateado. Após a conclusão do caso e a revelação de que o sargento Robert Dávila Monteiro era o verdadeiro assassino, a doutora Lívia Napolitano foi até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, para se encontrar com o professor André Monteiros, o ativista que foi preso injustamente e depois liberado com um álibi confirmado. Lívia encontrou Monteiros em seu gabinete, visivelmente abalado e irritado com a experiência. Lívia Napolitano, em tom de desculpas, professor Monteiros, sei que nada que eu diga pode desfazer o transtorno da sua prisão, mas vim em nome do DPCF para formalizar nossas desculpas. No calor da investigação, seu motivo e conhecimento do ritual o tornaram um alvo lógico. André Monteiros, com raiva contida lógico. Fui tratado como um sociopata, doutora Napolitano. Fui detido por ter conhecimento histórico. O verdadeiro assassino, o tal Robert Dávila, copiou a minha retórica para cometer um crime de ganância. Usei a história para buscar justiça, ele a usou para roubar o ouro e cobrir o assassinato. A análise de Monteiros. O professor Monteiros, agora armado com a verdade completa, estava ainda mais indignado com a forma como sua causa foi pervertida. Monteiros, o sargento Paiva era um criminoso de guerra. Eu tentei expor a verdade pela história. O exército tentou enterrá-la. E o assassino tentou lucrar com ela. Lívia Napolitano, e é exatamente aí que o seu conhecimento foi útil, professor. O sargento Dávila precisava de uma narrativa convincente. Ele usou a sua pesquisa sobre o ritual da execução na testa e a retórica da maldição do contestado para criar a cortina de fumaça perfeita. Sem o seu ativismo, o DPCF nunca teria olhado para a guerra de 1915. Monteiros, então, meu trabalho só serviu para dar uma desculpa a um ladrão? Lívia Napolitano, serviu para duas coisas. Primeiro, provar que o assassinato tinha um motivo ritualístico, o que afastou o acidente de lareira. Segundo, e mais importante, a sua inocência provou que o DDI-1, o DNA na cena, era um fantasma, forçando-nos a procurar alguém com acesso interno e a mesma motivação, mas sem o seu DNA. O futuro do professor. Lívia tenta dar um ponto final positivo à situação. Lívia Napolitano, professor, o DPCF recuperou o ouro e a carta de confissão de Paiva. A sua tese sobre o crime de guerra foi confirmada. A história será reescrita. Sua pesquisa agora tem o peso da prova criminal. André Monteiros, finalmente mais calmo, o ouro será usado para as comunidades. Pelo menos a verdade venceu, de um jeito torto e sangrento. Lívia Napolitano, exatamente. Use essa experiência para fortalecer sua causa, professor. O DPCF encerrou o ciclo da violência. O senhor encerra o ciclo da mentira histórica. O encontro serviu como um pedido de desculpas e uma validação do trabalho de Monteiros, que, apesar de tudo, foi essencial para a investigação. Pós-caso, visita do Tenente Paiva. Dias após a espetacular conclusão do caso, que culminou na prisão de Robert Dávila e na exposição do roubo do ouro, o ambiente no DPCF estava voltando à normalidade. Cenália estava em seu gabinete revisando o relatório final, quando uma batida na porta o interrompeu. Cenália, entre. O tenente Roberto Paiva entrou.
Ele não estava mais fardado, mas vestia um traje civil. Seu rosto refletia uma mistura de alívio por ter sido inocentado e o peso esmagador da verdade que desonrou seu avô. Roberto Paiva, hesitante detetive Cenária, sinto muito incomodar. Eu precisava vir aqui em particular. Cenária, apontando para uma cadeira, sente-se, tenente. Ou, devo dizer, senhor Paiva. Sei que foram dias difíceis. Roberto Paiva, difíceis é pouco. Meu avô, tudo o que ele construiu foi uma mentira. A honra, a medalha, o nome. Tudo por causa de um roubo. Cenária, o caso está encerrado, tenente. Seu nome foi limpo e o ouro foi recuperado. Seu avô pagou o preço pelo crime que cometeu. O caso era sobre a ganância dele, não a sua. A conversa pessoal. Roberto Paiva tira um envelope amarrotado do bolso e o coloca na mesa. Roberto Paiva, eu soube que vocês recuperaram o ouro e a carta. Mas esta aqui eu achei escondida no fundo do cofre dele, atrás de um falso fundo. Deve ter caído lá há anos. Cenália pega o envelope. É um papel antigo, mas diferente da caligrafia de Paiva. Parece uma carta de perdão ou confissão, datada de 1950. Cenália, o que é isso, tenente? Roberto Paiva, é o que ele nunca teve coragem de dizer. Ele escreveu para meu pai, que morreu cedo, logo após eu nascer. Aparentemente, meu avô sentia que a maldição do contestado iria se abater sobre a próxima geração. Roberto Paiva levanta-se, seu semblante pesado. Roberto Paiva, eu só queria ter certeza de que vocês tinham toda a verdade. Eu não sei se vou continuar no exército. Toda a minha vida foi baseada na história dele. Obrigado por me libertar da mentira, detetive Cenária.